Boa tarde, galerinha do Explica aí. Mais um XP Resolve, hoje falando do Enem 2011, uma questão de ecologia, isso mesmo, novamente uma questão de ecologia, cujo tema é controle biológico. Para quem não sabe o que é controle, o próprio texto já nos conceitua. Mas eu vou usar um conceito ainda mais fácil de controle biológico, que é quando você usa uma espécie para eliminar uma outra espécie, que é uma praga, que destrói uma lavoura, que destrói uma cultura agrícola e gera prejuízos econômicos para o ser humano. E aí, em vez de você usar inseticida, agrotóxicos, por exemplo, pesticidas, você vai utilizar um ser vivo para eliminar um outro ser vivo que é praga. E aí você não tem o risco de contaminar a lavoura e os alimentos com produtos químicos, usando a técnica do controle biológico, que é uma alternativa ao uso de agrotóxicos. Beleza? E aí ele vai citar o seguinte na questão. Controle biológico é uma técnica empregada no combate a espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos e é utilizada no combate à lagarta que se alimenta das folhas do algodoeiro. Então ele está dizendo que vai ser aplicado o controle biológico para controlar a lagarta que se alimenta das folhas do algodoeiro. O algodoeiro, quem cultiva algodão, tem um grande prejuízo com essas lagartas, porque elas destroem a folha do algodoeiro, o algodoeiro para de fazer fotossíntese e morre. Então, a intenção é usar o controle biológico para eliminar essa lagartinha que está gerando prejuízo para o algodoeiro. Então, vamos continuar. Algumas espécies de borboleta depositam seus ovos nessa cultura, que é a cultura do algodoeiro. A microvespa Trichogramma sp. introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo das borboletas em questão. Então, tem borboletas que colocam ovos na cultura do algodoeiro. Então, essa borboleta é uma praga para a cultura de algodoeiro, causa prejuízo para o algodoeiro. Só que existe uma microvespa, vou destacar em outra cor, que tem esse nome aqui, ó, o Trichogramma sp, que introduz os ovos dela, da vespa, nos ovos da borboleta. Beleza? Incluindo as borboletas em questão. E o que acontece por conta disso? Aí ele fala, os embriões da vespa, essa vespa aqui, se alimenta do conteúdo desses ovos. Então, eu pego os ovos da microvespa, coloco dentro dos ovos da borboleta, e quando nascem as microvespinhas, elas vão lá e comem o conteúdo dos ovos da borboleta, matando, na verdade, a larva da borboleta, impedindo que ela chegue à fase adulta. Sem a borboleta chegar à fase adulta, porque será comida pelas larvas da microvespa, não vai haver prejuízo para a lavoura do algodoeiro, já que quem está causando o prejuízo é a borboleta. A microvespa não está causando prejuízo nenhum à lavoura do algodoeiro, está, na verdade, matando as borboletas, que são a praga nesse caso. Estou utilizando um ser vivo para eliminar outro, estou utilizando a técnica do controle biológico. Beleza? Então vamos seguir. Então os embriões da vespa se alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as larvas da borboleta se desenvolvam, o que é bom para a agricultura, para o cultivo do algodoeiro. Assim é possível reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis que não prejudiquem a cultura, não esqueçam, a cultura do algodoeiro. Vamos lá. A técnica do controle biológico é realizada pela microvespa. Então, a microvespa, cujos ovos são colocados dentro dos ovos da borboleta. Olha, está aqui os ovinhos da borboleta, vão receber os ovos da microvespa, que são os ovos da borboleta. O que é que vai acontecer? Os ovos da microvespa, que estão aqui em verde, vão ser colocados dentro dos ovos da borboleta e vão matar as larvinhas dessa borboleta. Vão matar. Impedindo que a borboleta cresça, se desenvolva, vire realmente uma borboleta e destrua a lavoura do algodoeiro. Então, a técnica de controle biológico citado aí no texto da questão. Beleza? Então, a técnica de controle biológico realizada pela microvespa, Trichogramma sp, consiste na, letra A, introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Eu quero combater a borboleta e estou usando a microvespa para destruir a borboleta. Qual é a relação ecológica que eu tenho aqui? Se fosse um indivíduo adulto, uma vespa adulta, comendo uma borboleta adulta, eu chamaria de predatismo, mas não é o caso. É uma larva eliminando uma outra larva.
E isso é chamado de parasitismo, porque é uma larva eliminando uma outra. Se fosse um indivíduo adulto comendo outro indivíduo adulto, eu podia usar o termo predatismo. Mas como é uma larva eliminando outra larva para que ela não se desenvolva, eu tenho aqui um caso de parasitismo e é o que é dito na letra A. Por isso que a letra A já é a nossa resposta, é a resposta correta, letra A. Na letra B ele fala em competição. Para ter competição, um ovo devia disputar com outro alguma coisa, ou uma fonte nutritiva, ou um parceiro sexual. E não há disputa de nada aqui. Há um ovo que destrói o outro, e não disputa por algo. Então não pode ser competição, é errado. Letra C fala em introdução de um gene letal, isso não foi nem citado no texto. Em momento algum foi citada a introdução de gene, mistura de material genético, algo relacionado à genética. Então não tem nenhum cabimento a letra C. A letra D fala de modificação do ambiente. Não foi colocada nenhuma modificação no ambiente onde a borboleta vive. Não foi mudada a temperatura, a umidade, as condições climáticas onde vivem os ovos da borboleta para eliminá-la. Foi colocado um ser vivo para eliminar o outro. Então não mudei o ambiente. Eu mudei foi através da introdução de um ser vivo para eliminar um outro. Isso não é mudança ambiental, é mudança sobre os organismos biológicos. Então, modificação ambiental não tem lógica. E a letra E, aplicação de inseticida, é exatamente o oposto. O controle biológico, ele se opõe ao uso de inseticidas, né? Opõe aos inseticidas. Então não tem nenhuma lógica. O que está sendo dito na letra E é exatamente o oposto, para não aplicar inseticida, como oposição, está horrível isso aqui, mas tudo bem, eu vou ter o controle biológico, uma oposição ao uso dos inseticidas. Beleza? Letra A, nossa resposta. Ficamos tranquilos por aqui. O XP Resolve, resolvendo a vida de vocês. Valeu!